Imagine por um momento que você está olhando pela janela e vê algo que nenhum ser humano observou com os próprios olhos há mais de meio século. Nenhuma transmissão ao vivo, nenhum sinal de rádio, nenhum contato com a Terra, apenas silêncio, o espaço negro e o lado oculto da Lua diretamente à sua frente. Foi exatamente ali que começou um dos momentos mais impressionantes da exploração espacial moderna. E antes de continuarmos, se histórias como essa sobre o espaço te fascinam, fica até o final, porque o que a tripulação afirma ter visto lá fora levanta mais perguntas do que muita gente imagina à primeira vista. E me conta também nos comentários, o que você procuraria primeiro pela janela se estivesse no lugar deles? Aqui está um novo olhar sobre o que está acontecendo agora no espaço. A missão Artemis II deixou a região onde a gravidade da Lua exerce mais influência do que a da Terra. Pouco antes disso, a missão já havia passado por outro momento extraordinário. Na tela, começam a aparecer as primeiras imagens do lado oculto da Lua. No dia 6 de abril de 2026, 4 astronautas voaram para trás do lado da Lua, que nunca está voltado para a Terra. Eles foram os primeiros humanos desde as missões Apollo, há mais de 53 anos, a alcançar essa região. No momento em que a imensa massa da Lua se colocou entre eles e a Terra, toda a comunicação foi interrompida. No centro de controle, os monitores congelaram. Durante 40 minutos, não houve sinal, nenhum dado de satélite, nenhum instrumento capaz de rastreá-los. A tripulação estava completamente sozinha na imensidão silenciosa do espaço, observando a Lua apenas com os próprios olhos, como ninguém fazia há 50 anos. E foi exatamente nesse silêncio que eles olharam pelas janelas e viram algo que pode abalar conceitos fundamentais da astronomia moderna. A humanidade não via a Lua de tão perto dessa forma há mais de 5 décadas. Às 18h35, horário da costa leste dos Estados Unidos, a cápsula Orion, chamada Integrity, decolou da plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy. A bordo estavam o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Koch e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense. Era o primeiro voo tripulado em direção à Lua desde a Apollo 17, em dezembro de 1972. Um intervalo de 53 anos. Isso pode parecer apenas um número histórico, mas há algo maior por trás disso. Durante mais de meio século, todo o nosso entendimento científico da superfície lunar, sua paisagem, minerais, cores e estrutura, veio quase exclusivamente de máquinas em órbita. O Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, lançado em 2009, mapeou toda a superfície lunar em alta resolução. As missões chinesas Chang'e e a missão japonesa Kaguya forneceram dados adicionais sobre a composição química, analisando a luz refletida. Esses sistemas trabalharam continuamente, enviando enormes quantidades de dados para a Terra e criando mapas detalhados como nunca antes. Mas todos esses sistemas têm uma limitação em comum. Eles são programados antes do lançamento. Eles coletam apenas os comprimentos de onda para os quais foram projetados. Processam os dados com base em algoritmos que partem do que já se espera encontrar e observam a Lua de ângulos e altitudes fixas. Eles não podem reagir espontaneamente a mudanças inesperadas nas condições de iluminação. O olho humano funciona de forma completamente diferente. Ele se adapta em tempo real, consegue perceber variações sutis de cor, mesmo em condições de pouca luz. Algo que muitos sensores digitais não conseguem fazer, especialmente quando a luz do Sol incide de forma rasante, criando sombras longas e intensas. E foi exatamente nessas condições que a Orion passou sobre o lado oculto da Lua naquele dia. A Artemis II não era uma missão de exploração tradicional. Não havia pouso planejado. Em vez disso, a nave seguiu uma trajetória de retorno livre, moldada pela gravidade que a levaria ao redor da Lua e de volta à Terra, sem necessidade de grande gasto de combustível. Mas essa trajetória permitiu algo único.
Durante 7 horas, a uma altitude de cerca de 115 quilômetros, a tripulação teve uma visão direta de uma região que nenhum ser humano observava há mais de 50 anos. Não havia comparação possível, nenhuma referência, apenas aquele momento. Às 13 horas e 57, Jeremy Hansen leu um número no painel: 252.756 milhas de distância da Terra. A Artemis II havia superado oficialmente o recorde de maior distância já alcançada por humanos. Mas há um detalhe importante. A Apollo 13 havia alcançado uma distância semelhante durante uma emergência grave. Após a explosão de um tanque de oxigênio, a tripulação lutava pela sobrevivência. Não havia tempo para observações. Nenhum registro visual sistemático foi feito naquela situação. A Artemis II, por outro lado, ocorreu sob condições controladas. Todos os sistemas funcionavam. A missão incluía observar, documentar e comparar. Isso transformou essa distância em algo mais do que um recorde. Mas mesmo os dados existentes sobre o lado oculto têm limitações. Nenhum satélite havia registrado aquela região exatamente daquela perspectiva, naquele ângulo e sob aquelas condições de luz. E é aqui que surge o problema. As descrições da tripulação não correspondiam ao que os dados existentes mostravam. Durante as 7 horas de observação, eles seguiram uma lista de 35 pontos. Tudo ocorria conforme o planejado, até que algo mudou. Christina Koch observou o Mare Orientale e notou que o material ejetado parecia quase prateado, mais nítido do que em imagens conhecidas. Isso poderia ser explicado pela iluminação. Mas ela também percebeu variações de cor que nunca haviam sido registradas. Victor Glover observou a bacia do Polo Sul Aitken e relatou um tom levemente esverdeado, algo que nunca havia sido documentado com clareza. Jeremy Hansen direcionou a atenção para as terras altas de Von Karman, e todos os 4 astronautas descreveram padrões em tons de verde e oliva no regolito cinza. Essas regiões estão entre as mais estudadas da Lua, e ainda assim, esses dados não existiam. No centro de controle, cientistas compararam as observações com mapas espectrais. Nenhuma correspondência. As explicações possíveis eram plausíveis: iluminação, percepção humana e interpretação. Mas havia um problema. Todos viram a mesma coisa, ao mesmo tempo, independentemente. E então, o contato foi perdido. Durante 40 minutos, nenhum sistema na Terra pôde ver o que estava acontecendo. Mas as observações não pararam. Elas ficaram mais intensas, mais frequentes e sem confirmação externa. Foi a primeira vez na história que 2 sistemas de observação, humano e tecnológico, puderam ser comparados diretamente naquela situação. E eles não batiam. Não de forma simples, não de forma explicável, apenas pela luz. E então aconteceu algo inesperado. Wiseman viu primeiro um ponto de luz na superfície lunar, um impacto, depois outro, e mais 2, 4 impactos durante o período de silêncio. Nenhum sistema na Terra registrou esses eventos em tempo real, e isso levanta uma questão desconfortável. Quantos eventos semelhantes já aconteceram sem que ninguém percebesse? Essa pergunta não é teórica, ela afeta diretamente o planejamento de futuras missões. Mas não parou por aí. Durante 1 hora, a tripulação presenciou um eclipse solar total, invisível da Terra. E então surgiu uma segunda fonte de luz, a luz da Terra. Um brilho azul esbranquiçado iluminando a superfície lunar. E novamente, cores que não existem nos dados. Isso não significa que os dados estejam errados, mas pode significar que estão incompletos. E isso muda tudo. Se você quiser, continuamos daqui. Ainda tem muita coisa vindo depois disso. Depois do retorno da Orion e dos exames médicos da tripulação, cientistas do Johnson Space Center e do Goddard Space Flight Center começaram uma análise minuciosa de tudo o que havia sido registrado. Cada descrição de cor foi comparada com mapas espectrais já existentes. Cada ponto observado foi cruzado com cartas geológicas, imagens orbitais e medições antigas. A expectativa inicial era simples: encontrar algum equivalente nos bancos de dados e explicar as diferenças como efeito de iluminação ou percepção. Mas, em alguns casos, algo começou a aparecer. Sinais extremamente fracos em conjuntos de dados mais antigos, irregulares,
inconsistentes, em muitos casos descartados anteriormente como ruído de fundo, não porque estivessem ausentes, mas porque não se encaixavam no modelo dominante. E é exatamente aqui que a história fica ainda mais interessante. Na ciência, modelos são indispensáveis. Eles organizam o que sabemos, orientam instrumentos, ajudam a interpretar resultados. Mas todo modelo tem um efeito colateral inevitável. Ele também define o que tende a ser ignorado. Quando um sistema foi construído para procurar certos padrões, tudo o que escapa desses padrões corre o risco de ser tratado como erro, interferência ou anomalia sem valor. Foi assim que grande parte do nosso conhecimento lunar foi construída nas últimas décadas. Os dados geravam modelos. Os modelos definiam quais novos dados pareciam confiáveis. Esses dados, então, reforçavam os próprios modelos. E o ciclo continuava. Na Terra, esse processo é constantemente corrigido. Se algo parece estranho, é possível testar de novo, coletar amostras, repetir medições, usar outro tipo de sensor, chamar outra equipe, comparar com experimentos independentes. Há sempre alguma forma de verificação externa. Na Lua, isso não aconteceu da mesma forma. Durante mais de 50 anos, praticamente todo o nosso entendimento foi construído dentro de um sistema fechado de observação remota. Satélites, sondas, algoritmos, filtros e reconstruções. Tudo isso é poderoso, tudo isso é valioso, mas ainda assim continua sendo um sistema observando à distância. E por isso o momento vivido pela Artemis II tem um peso tão grande. Pela primeira vez em décadas, houve uma referência independente. 4 pessoas vendo diretamente, sem intermediação total de processamento automático, aquilo que estava abaixo delas. Isso não prova que os instrumentos estejam errados, mas mostra que eles talvez não contem a história inteira. As 4 colisões observadas no lado oculto, por exemplo, abriram outro debate importante. Até agora, nosso monitoramento de impactos lunares dependia de um conjunto bastante específico de condições. Quando o impacto ocorre no lado voltado para a Terra, telescópios podem detectar clarões sobre a superfície escura. Quando um satélite orbital passa pela mesma região antes e depois, um novo crateramento pode ser identificado por comparação. Mas o lado oculto está sempre fora do alcance direto dos telescópios terrestres. E os satélites não fazem vigilância contínua ponto a ponto. Eles passam, registram, seguem adiante. Isso significa que eventos rápidos, localizados e breves podem simplesmente acontecer sem deixar qualquer registro imediato. As observações da Artemis II deixaram isso claro de uma forma impossível de ignorar. Esses impactos não foram perdidos porque eram fracos demais. Eles foram perdidos porque não havia nenhum instrumento olhando para o lugar certo, no instante certo. Essa diferença é enorme, porque não fala sobre falha técnica simples. Fala sobre cobertura insuficiente. E cobertura insuficiente gera uma consequência inevitável: incompletude. Se isso vale para impactos, também pode valer para variações de refletância, padrões de cor, respostas do regolito a diferentes ângulos de luz e fenômenos que até agora sequer entravam nas categorias principais de análise. É por isso que a questão levantada pela missão não é apenas o que os astronautas viram. A pergunta mais profunda é outra. Quantas coisas sobre a Lua nós nunca registramos? Não porque sejam raras, mas porque nossos sistemas nunca foram desenhados para percebê-las? Essa diferença entre raro e não observado é uma das mais importantes em toda a investigação científica. Algo pode parecer raro apenas porque quase nunca é medido da maneira correta. E isso nos leva diretamente ao próximo passo lógico: Artemis III. Ao contrário da Artemis II, a próxima grande missão planejada deve levar seres humanos para a superfície lunar, muito provavelmente nas proximidades do Polo Sul. Exatamente a região associada a algumas das observações mais intrigantes feitas durante o voo. Isso transforma a futura aterrissagem em algo maior
maior do que um marco histórico. Ela pode se tornar um teste direto de tudo o que agora começa a ser questionado. Mas pousar não basta. Se as lacunas estão nos próprios sistemas de observação, então os próximos instrumentos precisam ser diferentes desde a origem. Sensores mais sensíveis a baixa luminosidade, câmeras capazes de registrar nuances sem normalizar tudo até perder o incomum. Protocolos de observação voltados não apenas para confirmar o que já se espera, mas para isolar discrepâncias. E talvez o mais importante de tudo, métodos de análise menos fechados, menos filtrados pelo pressuposto de que o mapa existente já define os limites do real. Isso seria uma mudança importante de mentalidade. Durante muito tempo, a exploração espacial foi orientada por perguntas bastante claras. Qual é a composição disso? Qual é a idade daquilo? Onde há gelo? Onde é seguro pousar? Onde estão os recursos? Tudo isso continua essencial. Mas agora pode surgir uma nova camada de investigação. Não apenas responder melhor perguntas antigas, mas descobrir se ainda estamos fazendo as perguntas certas. Uma possibilidade concreta seria desenvolver orbitadores especializados em condições pouco exploradas até agora. Observações em ângulos solares muito baixos. Registro prolongado das transições entre dia e noite lunares. Medições durante eclipses vistos a partir do espaço cislunar. E sensores capazes de operar com confiabilidade em iluminação extremamente fraca, como a luz refletida pela Terra. Outra possibilidade seria usar vários satélites ao mesmo tempo, em vez de depender da passagem periódica de um único observador orbital. Isso permitiria um monitoramento muito mais contínuo do lado oculto, reduzindo drasticamente a chance de perder impactos curtos, alterações de brilho e eventos transitórios. Mas há ainda um elemento que a Artemis II recolocou no centro da discussão: o papel do ser humano. Durante anos, o discurso dominante sugeriu que sistemas automatizados substituiriam progressivamente a observação humana em quase tudo. Em muitos aspectos, isso é verdade. Máquinas não se cansam, não piscam, não se distraem. Elas podem medir com precisão impressionante, podem trabalhar por anos sem pausa, podem coletar volumes de dados que nenhum ser humano conseguiria analisar sozinho. Só que a missão mostrou outra coisa. A percepção humana não é apenas limitada, ela também é flexível. Um astronauta pode notar algo fora de contexto, pode associar formas, cores e contrastes sem depender de categorias pré-programadas. Pode perceber que um padrão não parece certo antes mesmo de conseguir descrevê-lo com exatidão, e pode reagir em tempo real, mudando o foco da atenção imediatamente. Talvez o futuro da exploração lunar esteja justamente nessa combinação. Máquinas medindo, humanos interpretando, sistemas automáticos, varrendo a superfície com disciplina e continuidade. Pessoas reconhecendo o inesperado quando ele aparece. E isso nos leva a uma consequência ainda maior. Porque se futuras missões confirmarem que essas observações são reproduzíveis, que certos tons aparecem sob certas condições, que determinados impactos são mais frequentes do que pensávamos, que a luz da Terra revela características invisíveis aos sensores tradicionais, então uma parte do nosso entendimento atual terá de ser ampliada. Não destruída, não descartada, mas ampliada. E é assim que a ciência realmente avança. Não quando tudo o que veio antes é jogado fora, mas quando o quadro se torna maior do que parecia ser. A Artemis II não provou que exista algum grande segredo escondido na Lua, mas mostrou algo talvez mais importante. Mostrou que até mesmo um astro observado há séculos ainda pode conter aspectos que nunca estudamos de verdade a partir da perspectiva certa. E talvez esse seja o ponto central de toda essa história. Não se trata apenas da Lua, trata-se de como observamos, de como medimos, de como decidimos o que conta como
como realidade confiável, porque todo instrumento, todo mapa e todo modelo é sempre um recorte, uma aproximação, uma tradução parcial do que existe. E às vezes basta um único momento, alguém olhando pela janela no instante certo, para revelar que ainda há mais a ver do que imaginávamos. Se avançarmos mais um passo, a questão deixa de ser apenas científica e começa a tocar algo mais amplo. Como lidamos com incerteza quando ela aparece em um sistema que parecia completo? Porque é isso que torna tudo isso tão incomum. Durante décadas, a Lua foi tratada como um dos corpos celestes mais bem compreendidos do Sistema Solar. Não porque sabemos absolutamente tudo sobre ela, mas porque acreditávamos que os grandes aspectos já estavam definidos. A superfície mapeada, a composição geral conhecida, os processos principais compreendidos. O restante seriam apenas detalhes. Mas o que a Artemis II introduziu não foi apenas um novo detalhe. Foi um tipo diferente de lacuna. Uma lacuna que não surge da falta de dados, mas da forma como os dados foram coletados. Isso é muito mais difícil de lidar, porque não basta coletar mais informações do mesmo jeito. É preciso mudar a forma de olhar, e isso raramente acontece de maneira imediata. Historicamente, mudanças assim levam tempo. Primeiro surgem observações que não se encaixam bem. Depois vêm tentativas de explicação dentro do modelo atual. Em seguida, aparecem exceções, pequenas correções, ajustes locais. E só depois, às vezes anos ou décadas depois, surge uma mudança mais ampla de interpretação. Talvez estejamos exatamente nesse início. Um momento em que ainda não há respostas definitivas, mas já existem perguntas novas o suficiente para indicar que algo pode precisar ser revisto. E há um detalhe importante que muitas vezes passa despercebido. Nada do que foi observado exige por si só uma explicação extraordinária. Não estamos falando de estruturas artificiais, nem de sinais impossíveis, nem de fenômenos que violam leis físicas conhecidas. Estamos falando de cores, luz, impactos e variações de superfície. Tudo isso é, em princípio, perfeitamente compatível com processos naturais. E justamente por isso é tão relevante, porque não se trata de algo impossível, trata-se de algo plausível que não foi registrado. E isso aponta diretamente para uma limitação de método, não para uma anomalia inexplicável. Se as variações de cor realmente dependem de ângulos específicos de luz, então isso sugere que certas propriedades do regolito lunar, tamanho de partículas, composição mineral, estrutura microscópica, podem reagir de forma mais complexa à iluminação do que os modelos atuais consideram. Se impactos são mais frequentes do que os registros indicam, então isso pode afetar cálculos de risco para futuras bases lunares, duração de equipamentos expostos e até planejamento de janelas de atividade extraveicular. Se a luz refletida pela Terra revela detalhes invisíveis sob iluminação solar direta, então isso abre um campo inteiro de observação que praticamente não foi explorado. Nada disso exige mudar as leis da física, mas pode exigir expandir significativamente a forma como aplicamos essas leis à interpretação dos dados. E isso nos leva a outro ponto essencial: confiança. Grande parte da exploração espacial moderna depende da confiança em dados remotos. Nós confiamos que os instrumentos estão medindo corretamente. Confiamos que os algoritmos estão processando de forma adequada. Confiamos que os modelos estão representando bem a realidade. E na maior parte do tempo, essa confiança é justificada. Mas momentos como este lembram que confiança não é o mesmo que completude. Um sistema pode ser altamente preciso dentro do que mede. Ainda assim, não medir tudo o que importa. Essa distinção é sutil, mas fundamental, porque ela muda a pergunta de "isso está correto?" para "isso é suficiente?" E no caso da Lua, talvez a resposta esteja começando a se deslocar. Outro aspecto que ganha relevância é a própria escolha de onde olhar.
Até agora, muitas observações lunares foram guiadas por prioridades claras, regiões de interesse para pouso, áreas com potencial presença de gelo, locais com características geológicas marcantes. Mas, se certos fenômenos dependem de condições específicas de iluminação e geometria, então talvez áreas consideradas comuns possam revelar comportamentos inesperados quando observadas de outra forma. Isso significa que o mapa de prioridades também pode mudar. Não apenas onde observar, mas quando observar e como observar. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas tem implicações práticas diretas. Missões futuras podem precisar sincronizar trajetórias, posições orbitais e janelas de observação com muito mais precisão para capturar esses efeitos. O tempo deixa de ser apenas uma variável operacional e passa a ser parte central da coleta de dados. E então há o fator humano novamente, porque existe algo que nenhuma simulação reproduz completamente: a experiência direta. Não no sentido emocional, mas perceptivo. Estar ali, ver com os próprios olhos, ajustar o foco, mover a cabeça, comparar regiões em tempo real, perceber contrastes dinâmicos. Tudo isso cria um tipo de observação que ainda não foi totalmente replicado por sistemas automatizados. Isso não substitui medições, mas pode orientar onde medir. E talvez esse seja um dos papéis mais importantes de missões tripuladas no futuro. Não apenas executar tarefas planejadas, mas identificar o inesperado, apontar para onde vale a pena olhar com mais atenção. Se isso se confirmar, então a Artemis II pode acabar sendo lembrada não apenas como um retorno humano à órbita lunar, mas como o início de uma nova fase na forma de estudar a Lua. Uma fase menos dependente de modelos fechados e mais aberta a revisões baseadas em observação direta. Mas ainda há uma última camada nisso tudo, uma que não aparece imediatamente nos dados. Durante muito tempo, a Lua foi vista como um corpo praticamente estático, sem atmosfera significativa, sem atividade geológica intensa, sem processos rápidos visíveis a olho nu. Um lugar silencioso, previsível, quase imutável. As observações recentes não contradizem isso diretamente, mas introduzem movimento, onde antes víamos estabilidade, impactos que acontecem sem registro, variações visuais que dependem do instante, fenômenos que só aparecem sob condições muito específicas. Isso não transforma a Lua em um ambiente dinâmico como a Terra, mas sugere que ela pode ser mais ativa, ou pelo menos mais variável, do que o retrato tradicional indicava. E essa diferença, por menor que pareça, muda a forma como pensamos sobre presença humana ali, porque presença humana depende de previsibilidade, e previsibilidade depende de observação completa. Se ainda há aspectos que escapam à observação atual, então cada novo dado se torna mais valioso. Cada nova missão deixa de ser apenas uma continuação e passa a ser uma oportunidade de preencher lacunas fundamentais. No fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o que exatamente foi visto, mas sobre o que ainda não conseguimos ver, porque a história da ciência mostra algo curioso. Muitas das maiores descobertas não começaram com algo completamente desconhecido. Começaram com algo familiar, visto de um jeito ligeiramente diferente. E é exatamente esse tipo de mudança que parece ter começado aqui. 4 pessoas, uma janela, um momento específico, e a percepção de que o que parecia completamente mapeado pode, na verdade, ainda estar em aberto. Se você chegou até aqui, então já percebeu que essa não é apenas uma história sobre uma missão espacial. É sobre o instante em que um sistema aparentemente completo revela suas próprias limitações. E isso sempre marca o começo de algo novo. Se quiser, no próximo passo a gente pode explorar quais missões, sensores e projetos já estão sendo desenvolvidos agora para investigar exatamente essas lacunas, e como isso pode mudar completamente a próxima década de exploração lunar. Se a gente seguir por esse caminho, começa a ficar claro que o que vem a seguir não é apenas uma continuação das missões anteriores. É quase uma mudança de fase, porque agora já não se trata só de voltar à Lua. Trata-se de voltar com novas perguntas. E isso muda completamente a forma como futuras missões são planejadas. Dentro do programa NASA, por exemplo,
exemplo, já existem discussões sobre adaptar instrumentos que originalmente foram pensados para medições clássicas. Sensores que antes priorizavam estabilidade, padronização podem precisar ganhar flexibilidade. Em vez de suavizar variações de luz, talvez precisem preservá-las. Em vez de filtrar o que parece ruído, talvez precisem registrar exatamente essas irregularidades. Isso parece um detalhe técnico, mas, na prática, é uma mudança de filosofia. Durante décadas, o objetivo foi eliminar incerteza dos dados.